pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente trouxe uma convidada, nutricionista, doutora Bianca Patrícia. Seja bem-vinda, doutora. Vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, os protocolos dela, até o próprio, assim, dia a dia dela, como é que ela faz para ela ser sua paciente, né, doutora? Então, fale um pouquinho aí, se apresente, conte o porquê nutrição, desde quando você está nessa área. Oi, meninas. Oi, Paloma. Oi, Laís. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar. Estava muito ansiosa. Estávamos, né, Paloma? Estávamos. Bom, nutrição sempre foi a minha escolha de vida, assim, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sempre quis muito ser nutricionista da área de saúde, que eu sempre quis a área de saúde, era a que eu mais me identificava. E eu acho que é notório o quanto eu faço isso por amor e o quanto eu me identifico, né? Porque eu sempre gosto de sair da minha zona de conforto. Eu sempre estou em busca de novas coisas, de novas ferramentas que possam agregar ainda mais dentro da minha própria consulta. Então, eu acho que... Eu sempre gostei muito dessa parte de alimentação. Então, era algo que eu gostava. Eu acho que pelo fato de mãe também, ela sempre tinha muito preocupação na nossa alimentação em casa. E tu sempre foi bem magrinha, não foi? Sempre fui magrinha. Mas isso para mim era um problema, tá? Isso, justamente. Isso. Você tinha que se alimentar bem para poder conseguir ganhar. Exatamente. Para mim sempre foi um problema ser muito magra. E eu achava que era impossível eu conseguir ganhar pelo menos 10 quilos, porque hoje eu tenho 66. Imagina eu com 53, 54. Era muito magra. Eu sempre digo assim, que eu sempre tive essa altura. Porque eu com 15 anos eu já tinha uns 70. E era? Era. Então, e 54 quilos. E 54 quilos. Então, assim, eu me achava muito magra. Era da situação, Laís, de me sentir tão desconfortável que eu ia pra micareta de calça jeans. E era? Era. Lembra do Pango Folia? Lembro. Eu ia pro Pango Folia de calça, porque eu me sentia péssima, me achava feia. E aí, pra muitos, por isso que eu digo sempre, que elogios com o corpo não é elogio. Esse negócio, tu tá muito magra, tu tá muito gorda. Eu acho que isso não é elogio. Porque você não sabe o que o outro tá passando, se isso é bom ou se não é bom para o outro. Então, elogio outra coisa, mas não elogio o corpo. É verdade. Até porque todos nós temos espelho em casa. Então, isso para mim era um problema. Então, eu comecei muito nessa parte de musculação. Eu sempre fiz musculação. Fico nessas idas e vindas. Eu digo sempre que isso é muito... Nada é linear na nossa vida. Então, tem altos e baixos, sim. A gente tem que voltar assim, né, Paula? Eu vou só ficar aqui ouvindo ela falando, porque é um tapa na cara da... É verdade. E a gente precisa de uns tapazinhos. E tem esses altos e baixos. Eu acho que se você sair, você tem que voltar, você tem que resgatar. Porque você tem que estar bem com você. E eu acho que hoje, nos meus 34 anos, eu estou na melhor fase da minha vida. Tanto de corpo, quanto de mente. Eu acho que quando tudo, assim, você se encontra, sabe? É um conjunto, né? É o conjunto. Até porque a academia não é só questão de corpo, não, minha gente. É muito, se a gente parar pra pensar direitinho, é muito mais a mente da gente do que o corpo. Com certeza. Pra tu ter noção, na pandemia, eu tava com um problema muito sério pra dormir. Eu acho que todo mundo passou um pouco por isso. E eu comecei a tomar medicação. Eu acho que até conversei contigo sobre isso. Eu comecei a tomar tarja preta. E eu me livrei da tarja preta com acompanhamento com Ítala, minha personal. Perfeito. E aí eu fui fazendo desmame hoje, graças a Deus. E era uma das minhas metas para 2023, e eu consegui em 2022. Então, assim, hoje eu deito todos os dias para dormir, eu agradeço a Deus. Porque eu botava na cabeça que eu não ia conseguir dormir. Eu com sono não conseguia dormir. Eu tomava a medicação e não fazia nem efeito, mas eu já dormia, o psicológico. Então, quando eu comecei a treinar com Ítalo, de sempre, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque muda tudo, e você vai fazendo escolhas melhores. Quando você tá treinando, tá se alimentando, eu digo sempre que para todo sim, tem vários nãos na vida. Sim. Então, se você tá dando um sim pro seu corpo, pra sua saúde, você tem que dar não a outras coisas. Sim, com certeza. Porque, feito a gente tava conversando aqui nos bastidores, não vai ter um momento oportuno para você começar. Sempre é amanhã. Não, segunda-feira, que é o Dia Internacional da Dieta, né? Segunda-feira, não depois do carnaval, não depois do fim do ano, sempre vai ter alguma coisa. Sim. Então, ou você decide mudar realmente Por de hábito. você. Ninguém pode fazer a sua parte. É verdade. Ninguém. Então, na minha casa, se você chegar, não tem nada que não seja de dieta. E foi importante tu falar essa questão de ser por você, porque muitas vezes a gente diz assim, vou pro nutricionista. Você acha que sai da consulta magro já? Né? Então, eu não vou fazer a sua parte. Pois é, você tem que entender que o nutricionista vai lhe orientar, até porque a gente come errado, jurando que está comendo bem. Né? Então, o nutricionista vai lhe orientar e você tem que saber o que você quer. Você quer seguir aquele conselho que você vai mudar de vida ou você quer continuar do seu jeito? Exato. Né? Então, é bem complicado. E outra coisa que acontece muito, pacientemente, né? Então, tem isso de você tentar entender, não, eu realmente estou fazendo isso. Eu estou engordando, não sei por quê. Tem certeza que você não sabe por quê? O primeiro passo é você entender por que é que eu estou engordando. Né, para a gente poder conseguir mudar essa questão de hábito, né, doutora? E é uma bola de neve. Se você não parar para dizer, não, eu vou fazer, eu vou começar, você vai engordando cada vez mais. E quando você vê, né?
Quando você vê, já tá nessa Já tomou uma situação proporção que você já não tá mais crítica. treinando, É. você não tá... Verdade. E eu vejo, vocês vão concordar com isso. Se eu não tô me alimentando bem, eu digo, eu vou treinar pra quê? Verdade. certeza. Se eu não tô treinando, eu não tô treinando mesmo, eu vou comer besteira. E É quando verdade. você vê, tudo tá ruim. Menina, até a vitamina que eu tenho, vitamina D, que eu comprei. Eu não vou tomar, não, vitamina D, não. Não tá porque eu mais tô- servir de nada, que eu não tô fazendo nada. Tu E acredita? isso é uma autossabotagem. É. Isso é uma autossabotagem. Sim, isso é uma desculpa. Isso pra é uma não- desculpa. Então, assim, por mais que você saia da dieta, pra tu ter noção, tá tanto um hábito, a gente tava falando, né, que eu gosto muito de beber, amo, e eu amo cerveja. Eu também. Eu gosto do gosto da Eu cerveja, também. do cheiro da cerveja, eu amo cerveja. Então, assim, eu sei a diferença de você colocar, eu sei que é Heineken, eu sei que é Stella, eu sei que é Budweiser, eu sei, eu gosto. Então, assim, pra mim ter que abrir mão todo final de semana de beber, porque eu tava fazendo o quê? O investimento, que é um investimento. As pessoas acham que é um gasto de fitoterápico, de suplementação, Justamente. de pagar a personal, né? Que tudo isso, quando você vai pra ponta do lápis, poxa. É. Feito uma vez, eu peguei o paciente, ela tava indo pra mim todo mês, Hum. peguei uma folha de ofício, uma caneta, entreguei a ela. Eu disse, escreve aí o quanto é que tu tá gastando comigo, com fitoterápico, com academia, com personal, com tudo. Aí eu disse, tu é rica? Ela disse, não. Eu disse, tu pode estar gastando isso todo dia, todo mês? Não. E por que tu não tá fazendo? Então, quando você vai no bolso, Verdade. no outro mês ela voltou totalmente diferente, É verdade. com resultados. Então, assim, você tem que ir na dor da pessoa, às vezes, para que a pessoa acorde e diga assim, poxa, o que é que eu tô fazendo, Com né? certeza. Tem que, e eu acho que resultados é muito um termômetro. Sim. Se você tem aquela coisa de você estar vendo o resultado de uma roupa, de uma medida, no espelho, você se empolga em dar continuidade, É, né? você E até o tem- bem-estar que a pessoa sente. De dormir bem, de estar disposta, Tudo funciona do intestino bem. estar funcionante, Seu de não corpo estar com a fica queda mais de cabelo. leve. Tudo, disposição. Às vezes você, quando você tá acima do peso, não vou pra canto nenhum, não tô afim, não quero sair. E você, quando você tá bem, assim, né, com o seu corpo, não tem tempo ruim. Tudo você faz, tudo você... É. Até pra trabalhar, você tem vontade de trabalhar, tem vontade de fazer as Autoestima coisas. Muda tudo. Né? Mas é feito você falou, a autossabotagem é muito grande, é muito alta. Tudo a gente inventa uma desculpa, eu não tenho tempo. Veja, aqui a gente Tem tá falando que tempo. não tem tempo. É prioridade. Prioridade. Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Eu digo Verdade. sempre que a gente tem 24 horas. Se a gente conseguir administrar, eu entendo perfeitamente, até porque 80% das pessoas que eu atendo são mulheres, e são mulheres que saem pela manhã, chegam à noite, e quando chega à noite tem que preparar sua comida, tem que ajudar seu filho, tem que fazer as tarefas domésticas, enfim, a gente sabe que não é fácil, Não. e eu não estou dizendo nunca que é fácil, e fazer dieta não é legal. Não. Por isso que a gente tem que encontrar uma forma que seja um pouco mais fácil. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com receitas, trabalhar em forma de cardápio, cada dia a pessoa come uma coisa diferente. E 3 coisas que eu trabalho muito é que seja fácil de achar, do mercado mais rico da cidade até o de bairro, fácil de preparar, porque se for uma coisa muito difícil, que fuja, você diz assim, não tenho condições de manter isso. Não. E fácil de manter. É o Verdade. simples que funciona. Eu já fiz Totalmente. dieta com ela e tipo, tudo bem acessível. Tudo você Exato. encontra num preço bom, você E a consegue diferença é só a questão de pesagem também, né? Que é importante, né, doutora? Sim ou não? Não? fazer. Eu fiz a dela Hoje, sem pesagem. sem Pra pesagem. mim, funcionou bem. E foi. Me É, explica um pouquinho assim. como Veja, é- como hoje eu estou trabalhando mais da parte comportamental, então eu quero entender mais qual a tua dificuldade exatamente. Então, eu acho que mais do que você pesar é você ter consciência das escolhas que você vai fazer. Sim. Entendeu? Eu acho que esse é o caminho. É o caminho. É verdade. Porque Olha, a dieta veja. começa primeiro na cabeça da gente. Eu estou fazendo especialização com a Ana Paula Pujol agora, que é o emagrecimento. É emagrecimento mesmo, que eu já tenho 2, né? Eu tenho em esportiva, funcional, e tenho em clínica. E agora eu estou fazendo a parte de emagrecimento, que era o que eu queria muito. E aí ela fala muito assim, que daqui a uns anos, um computador vai fazer a dieta. Tô entendendo. Mas como você lida com a pessoa, É que porque faz a pessoas se diferença. conectam com pessoas. Sim. Então, é o olhar. Por isso que eu não gosto de atendimento online. Que agora eu estou ressignificando isso em mim. Em 2023, eu estou muito... Quem está me acompanhando sabe que eu estou muito na pegada do online mesmo. Depois a gente fala sobre isso. Mas, assim, eu gosto é disso. De sentar, de montar a dieta, entendeu? De dizer assim, o que é que você gosta, o que você não gosta. Porque se você disser a mim, eu não gosto de melão. Mas por que você tem que comer melão? Não tem outras Come coisas que o que possam gosta. substituir, não. Sim. Para se tornar um pouco mais fácil, gente, entendeu? De ter sua refeição livre no final de semana. De entender por que, fisiologicamente falando, faz bem para o seu processo de emagrecimento. Então, eu digo sempre à paciente, quando o paciente chega para mim, queda de cabelo, dificuldade de evacuar, tá sedentário, aí tá com um monte de coisas, sinais e sintomas. Tu acha que uma dieta com pesagem naquele momento vai ser a resolução? Não. Ele vai fazer, tipo, uma semana. Eu acho que nem uma semana consegue fazer. E depois E para. outra coisa também em relação à dieta, que é bem importante essa questão que tu tá falando, desse teu trabalho novo, eu digo por mim.
né? Às vezes a gente faz o seguinte, quando a gente não aprende a fazer as escolhas corretas, tá com a dieta tudo ok. Hoje, acordei hoje, Paulo não vai até entender o que eu tô falando. Acordei hoje, comi lá meu café da manhã, tudo ok. Chega na hora do almoço, de repente eu tive alguma coisa, não tô afim, saio da dieta. Aí diz assim, já saiu agora no almoço mesmo. Já sai do Mas sabe qual é o jantar, já problema? sai Aí no vai sair outro no dia. Isso, aí É faz, porque já a gente- saí, entendeu? Isso acontece muito. Quando a gente entende que são escolhas e que não tem problema aquele momento, a gente... A dieta não é uma inimiga nossa. Não, de né? forma Ao alguma. contrário, você vai conseguindo compreender o que você está precisando. Então, eu estou sentindo isso. Por exemplo, quando eu não bebo água, eu tenho dor de cabeça. Então, eu já consigo entender meu corpo. Sim. Que eu tenho que tomar, no mínimo, 2 litros a 2,5 litros por dia. Se eu não tomar, eu passo mal. Entende? Então, é isso que a dieta também vai dando pra gente. A gente tem que entender que a gente precisa de uma fruta. A gente tem que entender, precisa... comi uma pizza de noite. Não tem problema. O nosso corpo é uma máquina. Justo. E Ele a é gente um precisa carro. nutrir o corpo. Sim. Nutrir. 2 pontos, assim. O nosso corpo é como se fosse um carro. O carro da gente, a gente não tem que... Feito agora, eu fui abastecer o homem e disse, o óleo tá baixo. Eu disse, pronto, coloca e tal. O nosso corpo é isso, uma queda de cabelo. Mas essa queda de cabelo é normal, doutora. Não, meu amor, não é normal. Uma coisa é uma normalização de 100 fios por dia, que a gente sabe. Outra coisa é onde passa, tem cabelo no chão. Outra coisa é não dormir. Outra coisa é meu intestino não funcionar. O corpo da gente, ele mostra. Mostra, verdade. E outra coisa também que tu estava falando, é a gente fazer as pazes e saber que a nossa dieta não é uma vilã, porque a gente não tem que comer só para agradar o nosso paladar, não, gente. Verdade. Quando eu faço a biorressonância no consultório, que eu vejo que a pessoa está com deficiência de 1000 vitaminas e minerais, eu digo, hoje eu vejo que você está comendo para agradar o seu paladar e não para nutrir o seu corpo. Verdade. Porque aí quando eu vou ver, eu digo, menino, vitamina C, que é uma coisa tão simples que a gente encontra, é tão comum. Tu comentou que estava sendo... Porque teve, a vitamina D é bem comum, Sim. né? Muita gente. E agora A nova é vitamina, a vitamina C, né? Muito. Então, assim, é uma coisa que normal eu estar prescrevendo. E o próprio processo de você estar mais acima do seu peso, percentual de gordura alta, você sabe, que causa uma deficiência de algumas vitaminas, como a vitamina D, o mineral zinco. Sim, Por quê? Porque diminui a absorção. justamente. Então, assim, é uma cascata, gente. E assim, o complexo B também. Muito. O complexo B interfere Eu tô tomando. justamente na produção de serotonina, então já interfere na ansiedade, e aí aumenta a questão de vontade de comer. E aí vai esse ciclo, inflama o corpo. E o que eu vejo muito, com certeza vocês devem ouvir muito isso na farmácia quando o pessoal chega lá. Prescreve alguma coisa para me emagrecer? Muito. Que tire minha fome? Muito. Eu digo, sentir fome é fisiológico, você tá vivo, você precisa sentir fome. Verdade. Agora você tem que entender, é fome ou vontade de comer? Ou Verdade. ansiedade. Vontade de comer. Porque se eu tiver com fome, eu como alface com ovo cozido gelado. Verdade. É verdade. Agora, se eu tiver com E achando vontade... gostoso. E gostoso. Agora, se eu tiver com vontade de comer, eu vou querer um salgadinho, um biscoito, um pastel, uma coxinha. Eu vou querer coisas específicas, entendeu? Entendi. E assim, Laís, quando você diz assim, eu saí no almoço da dieta, mas aí você volta no jantar. Sim. É uma coisa que eu gosto muito de entrar dentro da cabeça do meu paciente, que é muito a nutrição comportamental que faz isso. É de você dizer assim, ó, saiu de uma refeição, volta na outra. Saiu um dia, volta no outro dia. Um dia de cada vez. Eu dou Isso. conta de hoje. Verdade. Amanhã é outro dia. Então, traça as tuas metas de hoje, porque às vezes esse negócio de meta eu acho meio complicado você estar falando, porque tem gente que coloca as metas muito inatingíveis e que às vezes isso acaba Frustra, né? sendo doentio, Sim. né? E De termina tipo, frustrando você não alcançar, sim. né? Porque tava no tempo da pandemia que eu deixei de seguir um monte de gente que tava naquele negócio de fazer um monte de coisa no dia, né? É. E tinha dia que eu não queria sair da cama. Pois é. Aí eu dizia, minha gente, eu não vou seguir, não, que eu tô adoecendo, porque eu tô me Querem sentindo. se comparar, né? Isso. Então, eu acho sempre que você tem que. O que é que eu dou conta hoje? Eu, Bianca, na minha realidade, no meu cotidiano, eu dou conta disso e disso e disso. Se eu não der amanhã, eu dou. Isso foi também que eu aprendi muito na terapia. Porque, feito eu estava dizendo, hoje, nos meus 34 anos, eu me encontro muito bem mentalmente pelo fato da terapia. Eu acho que todo mundo poderia ter a oportunidade. Eu sei que muita gente não tem, né? Mas, assim, se todo mundo pudesse, acho que é um investimento muito válido. Todo mundo precisa. Se conhecer, né? O autoconhecimento. É tão interessante essa parte da alimentação comportamental que a quantidade de pessoas que estão acima do peso, justamente porque a gente passou por uma pandemia, o quanto o mental influencia realmente na alimentação. Sim. Né? Quando a gente não está bem, a gente não consegue nem enxergar o que o corpo da gente precisa. É verdade. E é feito você disse, é a vontade de comer. É. Né? Porque, é feito eu tava dizendo, aí você tá com muitos sinais e sintomas. Se você chegar lá e vai ter que pesar a comida. Você não tá comendo uma fruta, Verdade. não tá comendo uma salada, não tá tomando 2 litros de água, porque tem coisas que eu digo sempre, independente do objetivo, você tem que fazer. Você tem que ter em mente que você precisa
de água, porque o normal do nosso corpo é não sentir sede. Se está sentindo sede, você já está desidratado. E tem a questão também, doutora, do nosso cérebro, ele não entendeu o que é sede e o que é fome. Sim. Então, quem não bebe água sente mais fome ainda, Sim. né? E aí, penso, gente, eu tô com uma fome, tu tá bebendo água bem? Ó, tanto é que quando eu coloco caixinha de pergunta nos meus stories, aí eu boto assim, você lembra de mim o quê? O povo bota, beba água. Já bebeu água? Eu já bebo água. Porque eu sou a chata do rolê. Tipo, onde eu tô, eu posso estar numa festa, eu tô bebendo garrafinha de água, no meio do rolê eu tomo uma água todinha. Porque eu acho que a água é o maior detox que existe, a gente Sim. sabe, né? Então, não tem pra onde fugir. Então, eu trabalho, sim, com essa parte da dieta com pesagem, sem pesagem, mas eu jogo pro paciente o que é que você dá conta hoje na sua realidade. E aí eu deixo pra pessoa, porque aí no que eu vou fazer um acompanhamento nutricional, eu vou vendo que se dá certo ou não. Porque às vezes eu posso começar com uma estratégia sem pesagem e a pessoa se perder. Mas aí o que é que eu faço também, gente? Quando a pessoa tá com dieta sem pesagem, durante 2 semanas ela tem que mandar a foto pra mim dos pratos no WhatsApp para que eu faça o acompanhamento e fique fazendo as correções necessárias. Tô entendendo. Entendeu? Porque eu acho que mais importante do que você atender o paciente 1 hora e meia, é você ter o pós-consulta. Um acompanhamento É justamente o depois. que eu ia entrar agora. Porque essa parte é o mais importante. Uma coisa é você dizer o que o paciente vai fazer, outra coisa é você saber se ele está fazendo ou não. E como é que tu consegue gerir o teu tempo, tuas coisas? Porque é o atendimento, é o acompanhamento, é a questão Os de grupos de atividade Os grupos que eu ia emagrecimento. falar agora. Isso. Fazer Como tua é- alimentação, que a gente vê que é você que faz sua Faço. alimentação. Como é que tu consegue gerir? Porque outro problema bem grande, né? Hoje em dia é a gente dar conta do nosso tempo. A gestão Às do vezes a tempo. gente perde tempo no celular e com coisas importantes a gente não faz. Sim. Né? Eu não faço outra coisa na minha vida a não ser trabalhar. Sempre trabalho. Sempre trabalho. Eu trabalho até quando eu não quero trabalhar. Se eu perco o sono é porque vem alguma coisa na minha cabeça. Eu pego meu bloco de notas. Eu digo direto que se eu perder esse iPhone, o bloco de notas é o que me preocupa. Porque tudo tem no meu bloco de notas. Tudo. E a Até gente vê que desabafos tu é com bem Deus. criativa, né? Eu sou muito. Eu Porque acho que tua rede social é você mesmo que Tudo eu. administra. O que eu faço, às vezes, é Jurandir, que é o menino que faz minhas artes. Eu quero uma arte assim, assim, com essa foto. Ele só faz montar. Pronto, material para o novo grupo de emagrecimento. Eu mandei as perguntas para cada semana elas ir respondendo e tal. Para tudo, todo o grupo, eu crio material. E eu, assim, eu não paro para olhar o trabalho de seu ninguém. Certíssimo. É o meu trabalho. Então, assim, teve uma vez uma pessoa entrou no meu grupo de emagrecimento, não sabia que era nutricionista, só foi para pegar todo o meu material. Foi mesmo. Foi. E tu descobriu depois. Descobri depois. Mas isso, assim, Não vai, não vai modificar, porque ela tem também o jeito de trabalhar e ela não vai acompanhar sempre o seu jeito. não. Você vai estar sempre inovando. Exato. E, assim, aquela forma que eu coloco, ela não sabe exatamente como, né, como foi. E cada grupo você vai mudando suas Sim. estratégias, né? Com certeza. Dietas, né? Isso. Porque eu trabalho muito com a cada semana uma estratégia diferente. Então, agora eu fui para a pegada do que eu não gosto muito, mas tipo, grupo do carnaval. Porque eu acho que tem que ter alimentação para a vida toda, para todas Sim, as estações. E verdade. não do carnaval, do verão. Mas a gente sabe que existem estratégias de marketing que são necessárias para quem é autônomo e precisa É verdade. Até porque também, tipo, a pessoa É pode sobre entrar isso. para o grupo do carnaval e depois querer continuar nos Como outros. a menina falou, ela disse, É doutora, eu queria verdade. entrar, achei massa, que até tem muita gente, fica tirando dúvidas antes. É um incentivo, né? Isso me toma todo o tempo, porque tu fala na questão de gestão de tempo, hoje não tem ninguém responsável pela minha agenda. Justamente. Sou tu eu. E tu responde o WhatsApp, tu faz o Instagram, Tudo. responde o Instagram e responde Instagram. rápido, né? Não Muito. é aquela Mas coisa é porque, que... feito eu tô te dizendo, eu não... Se eu estiver atendendo, que realmente eu não tenho, né? Mas eu passo o tempo todo no telefone. Tanto é que ontem eu estava orando, e aí o pastor dizia assim, eu sou católica, mas eu estava ouvindo, faça um propósito. E eu disse, o meu propósito hoje maior que era diminuir meu consumo de celular. Que seria uma coisa que eu ia sair muito da minha zona de conforto e, tipo, ia me deixar meio que sem... O que é que eu vou fazer aqui agora? Porque você... É automático, né? É. Porque eu já acordo e ligo o telefone do consultório, porque eu tenho o telefone do consultório e tenho o meu pessoal, né? Então eu fico naquela, o tempo todo trabalhando. Tu trabalha fim de semana também, eu desligo o celular no fim de semana. Depende. Quando tá os grupos de emagrecimento que eu tô querendo captar, esse final de semana eu trabalho o final de semana todo. Porque o grupo de emagrecimento começou ontem do carnaval. Entendi. Então eu trabalho muito. Aí tem muita gente que diz assim, mas tu tivesse muita sorte. Mas foi muito rápido na tua vida as coisas. Mas é porque Bianca conseguiu, eu não consegui. Meu amor, passa 24 horas comigo. Trabalhando, passo 24 horas trabalhando feito eu. É.
né? Porque a gente vê as pessoas de longe, vê no Instagram, acho que tudo é maravilha, né? Não vê os bastidores. E em relação justamente a essa questão tu separa assim, tipo, tu trabalha muito, mas tu separa um horário, esse horário eu vou fazer a minha comida, esse Sim. horário eu vou pra minha Tem academia. aquele planejamento. Tenho. Tu faz todo dia comida ou tu Não, faz faço não. Porque, assim, almoço eu nunca como em casa, né? Então, 2 dias eu tô em Bezerros, eu como na casa dos meus pais. Em Caruaru, quando eu não vou para casa. Eu passo o dia na clínica. Então, eu peço almoço no iFood. E quando... À noite, não. À noite eu faço todos os dias meu jantar. E meu café da manhã, eu não sou muito fazer café da manhã. Então, eu faço muita parte do jejum intermitente ou iopró. E uma vez tu falou muito, uma vez tu comentou comigo, Laís, que isso foi bem, eu nunca esqueço isso. Quando for fazer a jantar, já faz o que é pro café já da faz, manhã. já deixa pro café. Tem coisa que fixa, né? E uma vez tu dissesse também outra coisa que ficou. É tão prático, isso é desculpa sua, porque é uma batata doce, enquanto você tá tomando banho, ela tá pronta. Aí tu dissesse, corta ela assim, ensinasse as rodelinhas, que daqui a pouco você sai do banho. E realmente, não tem desculpa. Entendeu? Mas por que eu sei disso? Porque eu faço na prática. Justamente, Então, quando eu tô tomando banho, o ovo tá cozinhando. verdade. Entendeu? É sempre essas estratégias. Eu acho que a gente tem que otimizar o nosso tempo. Você agora com filho, você sabe, você tem a sua farmácia. Você também tá na mesma né? Tem muitas coisas para lidar. Agora eu disse, meu Deus, quando tu fizesse o podcast, eu digo, onde foi que ela arrumou tempo? Como é que ela consegue? É uma loucura, né? Loucura, Então, assim, né? você é a mesma coisa, né? Que é feito, a gente tava conversando, dizendo que teu filho tá ficando com a tua mãe, toda aquela logística. Então, assim, é aquela coisa de, vou fazer o jantar. Eu digo assim, tem quantas bocas no seu fogão? A pessoa diz 5. Eu digo, olha, na cuscuzeira, pegue, coloque vegetais para cozinhar, que é aqueles congelados. Em outro, pega o peito, bota na pressão, porque aí tu já deixa desfiado na geladeira, porque tu come com crepioca, com tapioca, com frango, com macarrão. No outro, tu pega, coloca uma batata doce, um arroz. Tu já vai ter refeição para 3 dias. Verdade. E assim, é tão interessante. Eu digo por mim, porque você falando, a gente se identifica muito, né? Às vezes tem dia que eu não quero comer nada. Nada, eu não tô afim de comer. Mas bota uma coisa que seja tipo um salgadinho, uma pizza. Então é justamente isso. Às vezes a gente termina esquecendo do que é realmente fome e vontade de comer. E às vezes eu posso até estar com fome, mas eu tô tão vinculada a querer comer algo que vai A gente vai pelo mais fácil. Não, mas eu acho que é muito vício também. E o vício? Carboidrato. Isso. Sim, Porque, carboidrato. veja, o que é mais fácil? Você tá tomando banho e um ovo cozinhando, quando você terminar, tá pronto? Ou fazer um sanduíche. Ou você fazer um sanduíche ou expedir uma pizza. Enquanto eu tô tomando banho, eu peço e é o tempo de chegar. Vai demorar muito mais. E são escolhas. Entendeu? Mas demora muito mais do que um ovo ou a Sim, batata. com certeza. Tu tá entendendo? Então, assim, realmente, como a Bianca falou, são escolhas do que você quer. E o vício do carboidrato é impressionante. Quanto mais carboidrato eu como, mais açúcar. A gente sabe que isso é comprovado cientificamente. Isso. Tem estudos que comprovam isso. Quanto mais açúcar eu como, mais açúcar meu corpo quer. Isso. E aí é uma cascata, porque o açúcar ele causa depressão, ele causa cansaço, fadiga, inflamação no corpo. Então, assim, minha gente, não é cortar o carboidrato. Não tô falando isso aqui. Eu tô falando de você ter um consumo consciente de carboidrato, que é isso que nos grupos eu peço muito aos pacientes. De tipo, teve um paciente essa semana passada que eu atendi que ele come 14 pães por semana. Minha Nossa Senhora. Ele disse, todos os dias meu café da manhã é pão e meu jantar é pão. Eu disse, então são 14 por semana. Aí ele fez, Então, assim, tem contas que você tem que fazer para a pessoa dizer assim, poxa, então prende o intestino, aumenta o triglicerídeo, causa uma resistência à insulina, aumenta a tua gordura abdominal, Cria aquela causa uma síndrome metabólica. hemoglobina glicada. Então, assim, gente, vai-se embora. Não é só a pochete que vai te incomodar, não, porque a conta chega. São as taxas. É feito eu digo aos pacientes, às vezes, esses exames laboratoriais que você está tendo agora, você não vai ter para sempre, não, porque se você não acordar para a vida hoje, a conta chega. É verdade. Ontem eu atendi uma paciente que super jovem, com a hemoglobina glicada alterada, pré-diabética, e já tem um histórico familiar. Então, assim, tem que ter essa cautela. Então, é melhor você dosar hoje do que nunca mais poder comer? Não é verdade? Sim, com certeza. Então, é tudo uma questão realmente de consciência. E graças a Deus, hoje em dia, com a internet tem seus pontos negativos, mas também tem seus pontos positivos. Sim. Muitas pessoas estão ficando mais conscientes, né, doutora? Os pacientes que chegam estão tendo uma conscientização Com melhor. certeza. E assim, como eu tenho 10 anos de formada, né, Laís? Quando eu me formei, para o que é hoje, as pessoas já têm outra percepção do que é a nutrição. Antes, você só ia para o nutricionista se o médico encaminhasse. Quando você já estava doente. Então prescreve, encaminho para o nutricionista. E hoje não, as pessoas vão por conta própria. Homens procurando nutricionista, né? Querendo se cuidar. Eu tenho pacientes idosos. Hoje eu tenho, feito eu disse, a maior parte são mulheres, mas eu também tenho muito paciente homem que se cuida. Que quer essa parte, né? De se cuidar,
mas o que te trouxe aqui? Não, tô roncando muito, a mulher tá reclamando, então tô com dificuldade em evacuar. E tem um monte de coisa assim, que as pessoas, poxa, tá se preocupando com isso, coisas que não eram tão comuns. Isso. E é tão interessante que, assim, agora que eu sou mãe, eu tô conseguindo enxergar mesmo mais ainda a importância da nutrição. Porque, por exemplo, o Vitor está num processo de introdução alimentar. E eu me preocupo no dia se ele comeu a fruta, se aquela comida que ele está fazendo, quais são os nutrientes que ele está... Que, inclusive, eu estou querendo levar ele para o nutricionista, que era isso que eu ia falar contigo. Tu atende muita criança, você acha a importância da introdução alimentar já entrar também com o nutricionista? Porque, por exemplo, às vezes eu não sei o que é que eu vou fazer para ele para comer. Aí, meu Deus, vai ser todo dia isso? É todo dia, entendeu? Fica perdida, né? Fica. Então, do mesmo jeito que eu não sei me alimentar, eu fico com medo de passar isso para ele. Porque você sabe que isso é um ciclo, né? Eu vou transmitir para ele... É um espelho, né? Isso. É o reflexo, assim. Se você tá só colocando besteira na mesa, seu filho só vai querer comer besteira. Não adianta você querer comer um suspiro e seu filho querer comer uma maçã. Isso não existe. Eu não atendo crianças. Eu acho que a gente tem que escolher um nicho para que a gente consiga ser muito bom naquilo. Sim. A nutrição, ela tem diversas áreas. Então, não tem como eu sou nutricionista de todas as áreas. Por isso que eu quis mais a parte do emagrecimento, mesmo eu tendo especialidade na parte esportiva, eu quis realmente nessa parte de ser especialista em emagrecimento. É o que eu amo fazer, é o que eu me identifico. Eu gosto muito de estudar protocolos para isso. Foi o que a gente estava conversando sobre a parte do emagrecimento agora, né? Que aí eu criei toda uma estratégia para esse grupo, tanto a parte de fitoterápicos, quanto a parte de dieta, né? O que funciona, porque é o meu 43º grupo de emagrecimento. Já foi há quantos anos que você está com o grupo de emagrecimento? Foi desde a pandemia. Foi antes, eu acho. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia eu tinha os presenciais, os online. Foi uma das primeiras a começar com o grupo de emagrecimento. Foi você. E quando os meus primeiros grupos de emagrecimento que eram presenciais, eu inseria as práticas integrativas. Acupuntura, que eu também sou acupunturista, né? Acupuntura, a ventosoterapia, então me ajudava muito. Então, quando teve a pandemia, eu comecei só com a parte online, né? E como os grupos são 30 dias, então todo mês tem grupo. E tu tem paciente que começou e continua sempre? Acaba um grupo, começa outro? Tem uma paciente minha chamada Fabiana Mela, de Recife. Ela já está no 12º grupo. Um ano de grupo. Um e ano é de bom grupo. porque é um incentivo diário que você tem, né? Tem outro que é Gilberto, que é daqui de Gravatá, que eu acho que ele está no 4º grupo, é o 3º grupo. Ele já perdeu 10 quilos. Ele disse que não sai mais. E ele era meu paciente presencial. Mas ele disse que amou a abordagem que eu faço. Porque é aquela coisa, bom dia, cadê o café da manhã? Se passar muito da hora, eu digo, só 2 pessoas mandaram o almoço. Cadê o almoço? Tu é braba, viu? Sou. Tu é braba. Eu já fiz dieta contigo, Laís, estou esperando o café da manhã. Eu falei, eita, gota, esqueci de mandar a foto. Não, Mas tem que ter, minha gente, essa cobrança, porque... Eu achei muito massa que teve uma amiga minha que ela tá no meu grupo, ela Nia. Ela disse assim, eu disse, pronto, ela pagou, a gente conversou tal, disse, agora a Bianca Nutri não existe mais. Ela disse, não tô querendo colônia de férias, não. Eu dei uma gaitada. Disse, pronto, agora amiga, aqui no profissional é Bianca Nutri. Tá porque se tem uma coisa que eu consigo dividir é isso. Eu dentro do consultório, eu sou outra pessoa. Mas tá certa. E principalmente nessa questão de cobrar, porque... Não é só para o paciente se sentir bem, você também se sente bem com o resultado daquele paciente, né? Você está se dedicando tanto para o bem-estar para ele, aí de repente frustra ele e frustra você, se ele não tem o resultado. Né? E assim, é engraçado que no começo, quando eu tanto é que assim, quando a gente se forma, a gente quer muito mostrar serviço, a gente quer, né, fazer acontecer. E o quanto a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, e o quanto a gente vai mudando, né? Porque antes era aquela imposição, né? Você tem que fazer. E aí, como muda? Porque hoje você vê que ele não tem que nada. Ele tem que escolher se quer ou não. A escolha é dele. Então, assim, quando o paciente chegar, não tive resultado. Mas aí vamos ver por quê. Porque eu tenho consciência de que a minha dieta é uma dieta muito tranquila. Sim. Então, assim, a pessoa não faz, eu fico brincando, eles ficam morrendo de eu digo, se não fizer é porque você tá muito safado, relaxado. E ela facilita muito a vida da gente, porque a gente já sai com lista de compras, com tudo certinho. É verdade. Então, não faz se não quiser. E outra coisa que tu chegou a falar aí foi a questão do fitoterápico. Até esses fitoterápicos que você prescreve, né, são fitoterápicos... Acessíveis. São acessíveis, tranquilos, realmente são necessários. E tu sabe que eu me preocupo. Isso. Laís, Paloma, quanto é? Porque aí eu gosto de saber, porque, por exemplo, eu gosto muito de perguntar, você trabalha com o quê? Às vezes a pessoa já vai ali, passa a consulta no cartão em 3 vezes, Laís. Verdade.
Aí você sabe que ela precisando daqueles polivitamínicos, por exemplo, passar um cara, ela não vai comprar. Não vai, gente. E eu vendo a Entendeu? necessidade que tá, porque às vezes a gente nem prescreve, porque para a própria alimentação já consegue. Mas tem coisas que a gente sabe que não. Não conseguimos bater as necessidades de nutricionais que a gente precisa através da nossa alimentação. Não conseguimos. A gente precisa sim, de uma ajuda, de um fitoterápico, de uma suplementação. São estratégias que são facilitadoras, eu digo sempre. Me conta os teus. Tu toma fitoterápico? Quais são? Um monte, se me Tá abrir igual só a tem bolsa, tá cápsula. igual a bolsa dela hoje. Eu abri a bolsa dela, meu Deus, só tem remédio e uma garrafa de água. Se assaltar ela, pronto. Vai levar as cápsulas todas. Não, Deus me defenda. Que aí foi uma coisa que eu também tive muita consciência, assim, de tipo, de você estar fazendo todo esse investimento das cápsulas, da suplementação, tá tomando creatina e tá tomando whey. Ou quando eu cheguei, tu falou, né, até uma secada, não sei o quê. Porque como eu tô também com o personal, eu mudei minha estratégia para low carb, porque eu não gosto de estar volumosa. Eu gosto de estar sequinha e durinha. Eu gosto da parte da definição, não gosto de hipertrofia. Então, quando eu treino com o Ítalo, ela já sabe, meu exercício é todo voltado para a definição. Então, eu gosto de estar bem magrinha e dura. Tem gente que gosta de volume. Então, as cápsulas que eu estava ultimamente, agora eu estou tomando HMB, Ótimo. que é um excelente construtor muscular, maca peruana e o fenogrego. Então, esses me ajudaram muito a ter essa mudança de composição corporal, né? Sim. De diminuir bem o meu percentual de gordura e aumentar a minha massa muscular. Eu fiz minha avaliação no começo de dezembro e fiz agora, repeti. Quem faz é minha amiga, que é Nutri, né? E aí eu tinha perdido 3 quilos de gordura e ganho 3 quilos de massa muscular. Foi mesmo. A minha medida de circunferência abdominal de milímetros de gordura estava 33, foi para Em 28,6. um mês. 26,8, perdão, em um mês. Até eu postei, tudo bem E direitinho. olha que foi um mês bem difícil, né? Que dezembro. Mas né? para mim não foi. Tu não modificou nada. Não foi. Ô, Tanto é que eu não É um tive exemplo, confraternização. Mas é feito, eu tô te dizendo, teve uma virada de chave na minha vida. Porque eu tava treinando com o Ítala no começo, todo final de semana eu tava bebendo, eu não tava vendo o resultado. Ela disse a mim, você na sexta é uma, na segunda é outra. Verdade. Então, assim, eu tava dando murro em ponta de faca. Então, Tava feito você faz com seus pacientes, botando no conto, tava jogando fora aquele dinheiro que você Sim. estava investindo com o Ítalo. exatamente. Então, não é fácil. Até porque não tem que me dar 1 quilo de sal. Então, assim, eu linda. É, Trabalha tanto gatucinha. Vamos dar valor ao dinheirinho, né? verdade. Então, assim, você tem que fazer escolhas. Então, para todo... E foi um podcast que eu ouvi. Para todo sim, você tem que saber dizer o não. Então, eu parei e disse, poxa, quais são os nãos que eu tô dizendo? Eu não tenho como dizer sim para tudo. Então, aí, eu só tive o quê? Natal e o próprio Réveillon, que aí nem exagerei tanto também. Feito, eu tô dizendo, eu nem aguento mais beber tanto. A idade chega, né? E aí, você vai vendo o que é prioridade realmente. Porque hoje, eu não me sinto muito bem de olhar, de tomar banho e de você ficar se olhando, assim, poxa, que massa. O quanto diminuiu da celulite, né? Então, hoje eu tomo muito. Eu tenho síndrome de intestino irritável, né? Tu sabe. sei. Então, eu vivo tomando biointestil, que é um excelente inflamatório, Isso. e os probióticos. Que os probióticos me ajudam bastante nessa parte. Tu consegue evacuar hoje todos os dias com Todos essa os dias. suplementação? Todos os dias. Que bom. É. Se eu ficar sem o probiótico, eu já fico com uma certa dificuldade. Porque tu sabe que a síndrome de intestino irritável, a gente fica entendendo a fase da constipação e da diarreia. Uhum. Né? E assim, quando eu como qualquer coisa errada, minha barriga fica doendo muito, inchada e com muitos gases e fazendo muito barulho, que é das características da síndrome, né? Porque quem tem síndrome de intestino irritável tem muita sensibilidade a glúten e a lactose. Então, assim, às vezes parece que é chatice, mas eu chego no lugar, não vou comer. Porque eu sei o quanto mal eu vou me sentir. E deixa eu te dizer uma coisa, era isso que eu ia te perguntar. A gente observa no Instagram que tu sempre gosta de viajar. Como é que tu faz nas tuas viagens, assim? Tu consegue seguir direitinho? Como é que tu consegue... Não, eu viajo e, tipo, não fica aquela paranoia, aquela chatice, não, sabe? E bebo, aí eu fico fazendo escolhas de estar tomando mais gin, aí eu tomo mais Mas aí tu leva teus cerveja sem suplementos, né? glúten. No caso, o biointestino. Tomo tudo. Tu continua tomando, porque Sim. já ajuda a diminuir realmente essa questão. Tô tomando rodiola também, viu? Ótimo. Porque ajuda muito na questão da serotonina, me Isso, ajudou muito na certeza. qualidade do meu sono. Pronto, o que eu tô tomando hoje pra dormir, que assim, né, pra me ajudar, feito eu fui fazendo desmame, e aí eu fui falando com o psiquiatra, é mulungu e rodiola. Ótimo. O 5-HTP também é maravilhoso, junto com a E ajuda rhodiola. muito no controle do doce, Isso. né? E Eu não pra tenho dormir? problema com doce. Não? Não, nenhum. Pra mim é uma coisa que pode tirar do mundo. E é. O meu é por época. Tem época que eu faço questão, mas tem época que eu faço questão só por salgada. Eu gosto de comer tudo. Tem problema não, minha gente, com comida não. Não, Não, até meu paladar salada. é passar coisa salgada, né? Pastel, coxinha, Agora, isso eu sabe amo. o que é que me acaba também, Bianca? É farinha.
É comida grosseira, assim. Por mim, eu comia pirão todo dia. Eu comia rabada todo dia. Sarapa. Isso é o que me mata. Porque eu não abro mão de uma Não, coisa como dessa, essas não. coisas não. Eu Jura não tu? gosto, não. Também não. Pirão eu Oxi. gosto. Toda semana eu como lá em Mãe. Pronto, quinta-feira eu vou pra Bezerros e meu irmão vai estar, porque a gente vai fazer coleta, né? Aí a minha mãe já disse, eu disse, ela, pirão, quinta-feira pra vocês dois. Quando eu tô lá em Mãe, ela já faz essas coisas. Mas se eu tô em casa, aqueles legumes congelados, e aí eu como com camarão. E eu vivo postando, fazendo e tal. É sempre isso. Pois. Teve uma época que eu parei de postar, porque eu sempre como tanto a mesma coisa toda vez, que eu digo, eu não vou postar mais o quê? Não tem mais o que mostrar. Porque eu não tenho problema com isso de É, e em repetição. casa, assim, teus pais, eles seguem tuas orientações? Não. Não, não, né? Não. E teu irmão Casa, também? viver esse Meu tempo irmão, de meu irmão é meu Sei. maior exemplo. E é? Mesmo, tu já viste como meu irmão tá? Não, nunca mais ouvi teu É irmão. a coisa mais linda do É mundo. mesmo, é. Que coisa boa. Super regrado, super regrado. Tá indo pra academia 2 vezes no dia, minha filha. Menina. É. É. Mudou muito, muito o corpo dele, assim. Que Foi. foi. E tua mãe, ela tem a questão de articulação, né? Minha mãe tem fibromialgia. Fibromialgia, Aí é? eu passo a suplementação pra ela, a questão dos fitoterápicos. Mas a dieta ajuda muito também, né? Ajuda. Mas não Aí sei. eu tirei leite dela, disse que ela Foi? tem uma tomada de leite de queijo. Aí eu disse, bicha, vamos tirar. Tirar. Aí ela tá sofrendo um pouquinho. Mas ela toma o C2, que é o excelente colágeno pra questão das articulações. Isso. Tá tomando o ômega. Tá tomando o que mais, meu Deus? Vitamina D. Aí eu passei vitamina D associadas com as outras vitaminas lipossolúveis, K, E e A. Perfeito. Tá tomando... Aí eu passei pra ela creatina, porque a creatina ajuda muito também. Sim. Porque é o seguinte, a parte óssea, quando você tá com comprometimento muito na parte muscular, acaba prejudicando muito mais a parte óssea, né? Sim. Então, como ela não Sobrecarrega. faz atividade física, não quer, ela tava do Pilates, parou, e tudo dói, né? Tu sabe que qualquer coisa pra É fibromialgia dói. horrível. Meu Deus. É. É horrível Mas mesmo. segue. Meu pai tava com um pouquinho. Meu pai nunca teve nada alterado. Aí deu as taxas dele um pouco alteradas. A gente foi um meio terrível. Passou 15 dias fazendo dieta, já desistiu. Disse que ia morrer de fome. Eles nunca fizeram nenhuma dieta. Não, mas assim, feito eu tava falando, né? A gente sempre teve um comer muito saudável em casa. Eu Você digo já assim, foi uma refeição acostumada com limpa, isso, né? uma alimentação limpa, né? De tipo, meu pai e minha mãe veio começar a tomar refrigerante mais agora. Mas assim, a gente em casa era muito suco. Até mesmo tava lembrando esses dias do quanto eu derrubava pocheira de suco na mesa. Então sempre foi suco. Ô, Bia, Suco, em suco. relação a essa questão de suco, suco, fruta, porque muitas vezes a gente escuta isso, é melhor uma fruta do que o suco. Depende. Né? Depende, né? É porque é o seguinte, o suco engorda. Mas aqui, que logística que você está Sim. querendo falar isso, né? Como é essa interpretação? Porque se eu tiver uma alimentação bem saudável, for tomar um suco, o suco não vai fazer engordar. A diferença é a quantidade de frutose e de calorias. Porque, por exemplo, chupa uma laranja, como o bagaço, né? Mastigo, Tem a fibra, tem a tem tudo fibra, ali. vai me dar mais saciedade. O suco para um copo, vamos pensar nessa xícara. Quantas laranjas vocês iam colocar aqui, mais ou menos, sem água? Muitas. Muitas. É. Então, quanto de açúcar da frutose, né? Sim. E de calorias iria aumentar. Então, é essa questãozinha que a gente vai fazendo. E aí vai de acordo com a ingestão de caloria que você precisa Do consumir no dia, sim. né? Porque no café da manhã dos meus pacientes, principalmente das dietas sem pesagem, eu peço para eles escolherem ou o suco ou a fruta de manhã. Lembro sempre que a fruta seria o mais aconselhado. Mas um dia ou outro que ele quiser fazer o suquinho de laranja, o suco verde, um suco da polpa que eu peço para fazer, botar nas bolsinhas de Dudu, deixar no congelador. Pode bater com água de coco, se Sem quiser. açúcar. Sem açúcar, sem adoçante. Aí é o teste, viu? Aí eu digo... Aí tu não tem- abre mão, não. Aí não tem boquinha, não. Pronto, a mesma coisa que tu falando do suco da fruta é o café com açúcar. O café, hoje eu não tenho problema em tomar café sem açúcar. Eu tomo tranquilo. Mas vamos lá, Em né? relação ao mel, Café com açúcar. Tu tá dizendo hoje que tu não tá fazendo mais nenhuma alimentação saudável, tu não tá Não. treinando, não tá fazendo nada. Beleza. Tu acha que o café sem açúcar vai interferir em alguma coisa aí nesse momento? Não. Agora, vamos lá, eu tô fazendo dieta. Aí eu tomo café com açúcar. Eu, Bianca, tomo café com açúcar. Açúcar mascavo. Não vai fazer diferença, porque o café com açúcar não vai ser o vilão da minha alimentação, do meu contexto da alimentação, entendeu? Agora, se eu como farinha todo dia no almoço, meu Deus. pão no meu café sonho. da manhã, todo dia à noite eu tô comendo fast food. À tarde é um biscoitinho com cafezinho. E tome açúcar no café. Aí o café é a cereja do bolo. O café com açúcar. Meu Deus, eu tava lembrando hoje. Eu vou falar Lembrei do meu, agora. Uhum. Esse mês na farmácia foram 3 kit festas. Foi, mulher. Tem condição, 3 não. kit Me festas. contratem. Em uma semana. E assim, foi um intervalo de uma semana, não foi? Foi na Foram mesma 3. semana, os 3 aniversários.
Né? Então, assim, e Paloma, ah, não, esse é o último, viu? Esse é o último. No outro dia teve outro. Aí tu não vai comer no meu aniversário, não, né, Paloma? A farmácia é taurina, então a farmácia come muito. Todo mundo lá Quem é come. taurino? A farmácia, a Essa é a Farma Fama Viva. Viva. Ah, Aí, tipo, lá, quando a gente se junta é pra comer. Mulher, a gente come muito. Tu é A taurina, gente né? Você come tá- muito. Ó, Natal, a gente fez um almoço de Natal. A gente... Sempre que a gente se reúne é pra comer. Ah. Quando a gente não tá fazendo Tem coisa reunião, melhor é pra no comer. mundo. Tem, não. Por isso que eu digo sempre, faça as pazes com a comida. Você não vai abandonar sua família por conta de uma dieta. Ah, porque meu marido não me ajuda, porque minha família não me ajuda, meus filhos, meu trabalho... Meu amor, você vai pedir demissão pra ser magra? Você vai se separar? Vai se separar pra ser morar só. magra. Não bote, não delegue a culpa pra ninguém, que é uma responsabilidade sua. Verdade. É, né? verdade. Porque não tem essa palavra culpa. Na terapia a gente aprende que é responsabilidade. É verdade. É sua responsabilidade. Então, assuma seus B.O.s. Vai Verdade. fazer... Você tem que querer. Você tem que querer. É. E quando você quer, pode ter o que for aqui Verdade. em cima, que você não come. Sim. Entendeu? Pois é. E uma coisa muito importante que eu aprendi é a questão de quantidade. Quando você começar a aprender a comer pouquinho, não, tudo bem, ó, tem uma lasanha, bota pouquinho. Se tu quiser, tu repete. Sim. Não já bota aquela quantidade louca que você vem com fome, Mas aí né? tem duas coisas, veja. A questão de comer pouco. Você sabe quando você está satisfeito. sabe? Você Corpo sabe. entende. Você, eu vou botar mais um pouquinho, tá tão bom, mas você sabe que você está Sabe. satisfeito. Então, por que não parou ali? Uhum. Outra coisa é, passou muito da hora de comer, ou não teve nenhum lanche, certo? Você vai comer muito porque você está morrendo de fome. verdade. Evita esses picos de fome. Verdade. Por isso que os lanches são estratégias que lhe ajudam a reduzir a fome, a diminuir a fome, entendeu? Então, mas não precisa ser aquele lanche. Uma castanha, até aqueles mix de oleaginosa, deixa sempre na bolsa. Pega aqueles pacotinhos de Dudu, coloca amendoim. Porque fruta não mata fome, fruta vai Era exacerbar o que a eu ia fome. falar. Se for fruta, sempre associado com alguma Às vezes coisa. a gente come uma maçã, aumenta a fome, abre um buraco no Não. estômago. Se for comer a fruta, toma um iogurte. Se for comer uma fruta, Tem que come ter uma a castanha, proteína, um ou a amendoim. gordura, né? Porque aumenta a saciedade, o tempo de saciedade e saciação, que são coisas que a gente tem que ver. Doutora, e se tomar só o iogurte? Já ajuda ou só as Ajuda, Eu sei mas que você- fruta sempre é bom, né? Sim. Mas é porque, às vezes, por exemplo, a gente sai, aí É. tem frutas que são fáceis de andar, mas às vezes Sim. esquecer uma coisa ou outra, aí tá só com aquela oleaginosa, já ajuda, né? Ajuda, ajuda. E o iogurte, o problema é que, assim, se você saiu, você tem onde refrigerar, beleza. Porque o iogurte você sai, tem que tomar, né? Não tem aquela coisa de você... eu saí de casa às 6 horas, de 10 horas é que eu vou lanchar, ele vai ficar dentro da minha bolsa. Não é legal, tem que ter cuidado. Verdade. Por isso que eu prefiro coisa... Por isso que na dieta, quando eu tô... Tá onde? Você trabalha onde? Quem faz sua comida? Quais as refeições que você faz em casa, no trabalho? Você tem como marmitar? Tem geladeira? Tem micro-ondas? Eu tenho que pensar. Porque eu vou, sem perguntar isso, eu vou colocar para o paciente que trabalha... vamos pensar que ele trabalha com propagandista, feito Paloma. Aí eu vou botar para ela tomar uma vitamina de tarde. Não, ela não vai tomar nunca. Impossível. Tem condições. Então eu tenho que pensar na estratégia que entre um lugar e outro ela pare com uma amendoinzinho, uma castanhinha dela, entendeu? Tem aquelas barras de proteína Barras de também, né? proteína, barras de cereais sem açúcar, que é aquelas que são com bastante castanha e tal. Sim. Então eu gosto de mandar foto especificando qual o Qual é? tipo, tudo bem direitinho. Eu mando vários, mando foto de quais são os azeites aprovados pelo Ministério da Agricultura, quais são as manteigas sem sal, quais são os tipos de iogurtes, tudinho, entendesse? E aí eu gosto muito, eu digo sempre que é um conjunto. São 4 pontos. É a dieta, a questão do treino, né? Que independente. Eu nunca vou dizer ao paciente tem que fazer isso. Acho que eu volto a dizer, não tem que fazer nada. Caminha, faz exercício em casa, vai para um crossfit, vai para um funcional, mas faça o que você gosta e que você consiga ter constância. A parte dos fitoterápicos que eu acho muito importante e o sono. Isso, o sono é importante. Entendeu? Então, assim, a gente tava falando da parte da questão dos meus fitoterápicos. Hoje eu tomo muito fitoterápico, mas, assim, é uma escolha minha. Por quê? Porque, feito eu tô dizendo, pela minha rotina corrida, às vezes eu não consigo suprir tudo que minha alimentação necessita. Então, o complexo B me ajuda, porque eu não gosto muito de carne vermelha. A gente sabe que a maior fonte de vitaminas do complexo B e tal é uma carne vermelha, né? A questão também da vitamina D, que da última vez que eu tinha feito, a minha vitamina D tinha dado baixa. Então, eu suplementei com a dose de reforço e depois agora eu tô só com a dose de manutenção, certo? Aí, a questão do Rhodiola, que eu te falei, para melhorar a qualidade do meu sono, que você tem um sono gostoso, reparador, você acorda bem. Verdade. Porque não adianta você ter aquele sono agitado. E eu tenho um síndrome do pensamento acelerado. Então, quando eu deito, a cabeça não para. Então, ele me ajuda a dar aquela relaxada. E ele ajuda muito o cortisol. Sim, E hoje eu pego muita gente com os exames laboratórios. O cortisol 20, 30, lá em cima. 27.
E a gente sabe que o cortisol ele também ajuda muito a aumentar a gordura abdominal. Então, assim, é muita coisa. E ele é justamente inversamente proporcional à melatonina, né? O cortisol alto você não dorme. Por aquela pessoa que chega, eu passo o dia exausta e de noite eu tô elétrica, cortisol alterado. Verdade. Então, assim, tá tudo muito... Aí, eu tô também tomando... Feito, a gente tava falando da questão do grupo de emagrecimento. A gente vai cortando os pontos, né? Tá vendo que a gente não tá concluindo os raciocínios. É porque é muita coisa. Pensamento acelerado. É. Então, eu fiz o quê? Eu peguei um composto detox, Laís, que aí eu fiquei pensando no final de semana, disse que eu vou passar para o pessoal. Então, como era uma estratégia de pessoas que estavam entrando no grupo pela primeira vez, eu queria fazer como se fosse uma faxina no organismo mesmo, aquela limpeza, sabe? Então, eu fiz um composto detox para dar aquela limpada, juntamente à reeducação alimentar, obviamente, né? E o consumo de água. Então, eu coloquei para eles tomarem o composto detox e fiz um composto emagrecedor, que aí eu botei um inibidor de apetite, que foi uma fibra, tá? Coloquei também um bloqueadorzinho de carboidrato, porque no pré-questionário deles, a maior queixa era carboidrato, açúcar, que eu acho que é muito comum, Muito comum. né? E também a fibra que ajuda muito na parte intestinal, porque muitos alegavam que estavam com dificuldade de evacuar. Por quê? Não tem fibra na alimentação, não tomam água, não fazem atividade física. Então, é comum, não tem como, a conta não fecha. tem. E aí passei também um anti-inflamatóriozinho e passei a vitamina D. Porque a gente sabe hoje que a vitamina D é o segundo hormônio mais importante. E o primeiro é a melatonina, né? Então, o segundo, a vitamina D que eu passei numa dosagem mínima, porque aí eu ia esperar eles fazerem os exames, porque eles têm que fazer os exames bioquímicos também, tá? No grupo de emagrecimento. E aí, como tá com obesidade, a vitamina D tá baixa. É raríssimo não ser assim, entendeu? Então, eu fui fazendo essa estratégia. Se o paciente do grupo de emagrecimento migrar para o presencial, então eu já vou ter uma estratégia mais individualizada, entendeu? Entendi. Porque aí eu já vou colocar coisas mais específicas. Mas esse protocolo seu já é bem completo. Sim. Né? Então, assim, já E ficou bem acessível o valor, não Ficou foi? bem acessível. Quem quiser. É verdade, quem quiser. A gente disponibiliza. Até porque foi uma fórmula que eu criei que dá para, de certa forma, para todas as pessoas. Sim. Não tem efeito colateral, não tem... Não tem. Tu também colocou aquele bloqueador de gordura, né? O Ocralin. Que é o que eu botei numa dosagem mínima, porque ele é um pouquinho caro. Já Mas ele é associada, perfeito. não foi Eu tomei, com outra. não foi. Qual foi o que... Foi Ocralin, Ocralin, fazeolamina, que é o farinha de feijão branco, Isso. que eu gosto muito de trabalhar com ele, Ele tu já é percebeu, ótimo, né? maravilhoso. E ele é uma fibra muito massa, né? E ajuda na questão do carboidrato, né, também. Tu gosta também muito da caseolamina, né, junto com ele? Gosto muito. Garcinia eu passei também. Foi, Garcinia tava junto. Eu acho que foi Eu Ocralin. tava calculando essa formulação pra mim. Deixa eu ver aqui. Olha, querendo tomar formulação sempre pro grupo de emagrecimento. Tem que ter Não, mas acompanhamento da dieta, aproveitando que a Nutri tá aqui. Na última dieta que eu fiz contigo, tu passou muito chá. Tipo, eu tomava chá, se eu não me engano, era 500 ml de chá às 10 da manhã, 500 ml à tarde. Hoje, na minha rotina, eu não consigo. Aí pode ser substituído por cápsulas. Tranquilo. Pode, sim. Porque assim, eu senti a diferença muito no chá. Cara, é maravilhoso. A gente sente que tá saindo realmente todas as E impurezas. diminui muito sua fome. Isso. A estratégia foi um artigo que eu vi, que estava principalmente com a parte de água e depois foi a parte de chás. A parte de água, ele fez o seguinte, ele pegou dois grupos, com a mesma dieta, com tudo e tal, e obesos. E um grupo, eles tomavam 500 ml de água 30 minutos antes das refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. E o outro grupo, não. Então, quem tomou água teve um processo de emagrecimento muito mais acentuado. E por quê? Porque aumenta muito a saciedade da saciação, o tempo de uma refeição para outra de fome, entendeu? E a parte dos chás também é porque a gente sabe que ele tem muitos princípios ativos que ajudam, né, na lipólise, na termogênese, na diminuição da fome. Então, eu gosto. Mas quando o paciente chega no consultório, eu odeio chá, que é muito comum, tá? Eu, Bianca, não gosto de chá. Então, eu não passo, eu também não tomo. Eu não tenho problema não tomar chá, não, eu tomo. Não tem perigo. Eu tomo 3 litros de água, 4, boto 5, eu tomo. Agora, não boto chá perto de mim, Eu tomo não. isso aqui de cápsula também, mas não tomo, porque eu acho que é uma água quente. Olha, deixa eu te dizer outra coisa, eu não sei vocês, mas eu não gosto de nada que seja fora de cápsula, tipo pó, sachê, não, pode dizer que eu não prescrevo. Eu acho que vai muito do que você é para o paciente, né? Eu acho que cápsula, tem hora que eu boto 5 na mão e tome, mas... E já tem pessoas lá na farmácia que chegam com dificuldade de deglutição, às vezes a né? cápsula é bem pequenininha e não consegue. Diz que fica entalada aqui, né? Eu achei a fórmula aqui. Foi Ocralin, fazeolamina, citrus, espirulina e boldo. Perfeito.
É justamente essa questão da parte da absorção de carboidrato, da absorção de gordura. A gacina é um ótimo termogênico também, né? Sim. É E a dosagem dela ficou boa. Espirulina também é um excelente termogênico. O boldo vai diminuir mais aquela parte dos gases, dá aquela sensação de empachamento, maravilhoso. de distensão. Teve uma que tu botou aí também, que foi... Tu chegou a botar alguma para ansiedade também nesse protocolo? Não, não botei foi? não. Então, acho que eu tô confundindo. Acho que Foi outra só o forma. detox. Foi só o detox. Mas Que ela, foi o ela composto passa detox. bastante. Pra mim, Passa da última muito. vez foi Boswellia. Sim. Boswellia não. Boswellia Não, foi não. Rodiola. Rodiola. Eu gosto muito de estar prescrevendo, porque eu vejo muito que, como eu trabalho muito essa parte comportamental, que a mente controla o nosso corpo. E o que é o que eu falo muito para os pacientes fazerem atividade física é isso. Como é que eu vou controlar? Eu estou muito estressada, como é que eu vou para academia? É justamente por isso que você tem que ir para academia. Para você equilibrar. Porque já dá justamente a sensação de bem-estar. Inclusive, eu estava falando, minha prima, ela é educadora física, eu falei com ela, se 40 minutos dá para fazer um treino eficaz. Porque Com é o certeza. tempo que eu tenho, 40 minutos. Deixa eu te dizer, tem uma paciente minha, que é nossa colega, minha amiga e sua colega, Daniele Almeida. Sim, sim. Dani, tu viu como ela mudou? Nunca mais ouvi Dani. Mas, assim, foto não acompanhou, não. Não. Dani, pra mim, é uma das melhores pessoas que existem na Terra, assim. Acho Dani foda. Ela é... Posso chamar a palavra? Pode! E Dani, ela tava bem satisfeita com o corpo dela. E aí ela, Bia, eu preciso pra você. Eu digo, entra no site, marca a consulta. Ela marcou, fiz a consultinha dela. Ela tava indo pra academia todos os dias fazer 40 minutos de esteira. E no final de semana ela ia pro monte. Aí ela subia, de domingo a domingo ela fez. Ela perdeu, quando ela entrou dentro de fazer... Eu passei quase um mês sem vê-la. Quando ela entrou no consultório, eu disse, minha gente... Foi só esteira? Só esteira. Não tô dizendo que foi certo, que foi errado. Tô dizendo assim, Sim. a força de vontade que ela teve. Aí ela disse, agora eu perdi muita massa, tal, também, né? Mas eu perdi peso, que era o que tava me incomodando. E aí ela começou com Ítala, né? Que é a nossa personal. Pra recuperar massa muscular, tal. Mas assim, 40 minutos até em casa é eficaz. Melhor feito do que perfeito. Com certeza. É verdade. Eu gosto, é um choque de realidade. Pois é. No grupo de emagrecimento mesmo, a gente bota os treinozinhos, eu e Ítala, ou dependendo do personal que me auxilia, pra fazer em casa. Os treinos são todos em casa. Então não tem desculpa. Não tem A desculpa. paciente, não tem que ficar com meu filho. Bota ela pra fazer contigo. Verdade. Enquanto ela estiver dormindo, ou então, veja aí. 40 minutos no instante Bota no passa. carrinho, vai pra uma praça. Bicha, tem que ter um jeito. Verdade. E em casa não tem desculpa mais não. Eu lembro que acho que foi na pandemia que eu fiz uma consulta online contigo. Tu mandou uns treinos que era de bem pouquinho minuto. Eu fiz um tempo com uma menina no do YouTube, YouTube, Carol não era? Borges. Eu faria com ela mesmo. Acho que foi Eu ela fiz um mesmo. tempo com Era ela. bem curtinho. top. Eu acho que era 15 minutos, né? Agora era bem no instante fazia. Menina, eu Outra- cheguei a assinar a queima diária, que ela faz muito também. bom. Eu fiquei fazendo queima diária, eu fiz, acho que foi mais ou menos um mês. Eu não aguentava fazer o treino de tão intenso que era. Tipo, eu Você não... fica acabada, né? É, menina. É Tô muito bom. pensando em voltar. Volte. É importante. Volte para algo que você se identifique. Que você goste, que você sabe que vai ter constância. Não adianta você começar uma coisa e aí eu vou com raiva. Quando eu fui Gostar pra- a gente não gosta não, né? Não Mas gosta. a gente Criança que faz o que gosta. Verdade. Gostar não gosta É, não. Aí porque você quando tem que tu- escolher qual o seu difícil. Eu tô me olhando, não tô gostando, a roupa não tá cabendo, não tô feito de aos pacientes esse questionamento. E vou começar a fazer uma academia, não gosto. Eu vou ter que mudar minha alimentação, não gosto. Escolha o seu difícil. Pois é, eu tava me olhando no espelho esses dias. Meu Deus, eu tô com muita celulite. Eu tô com muita gordura localizada. Eu preciso resolver Isso é isso. a Adoro alimentação, né? dimplings. É maravilhoso. É ótimo. Mas também não adianta tomar dimple sozinho se eu tô É. tomando refrigerante, É. comendo no mês 3 fast food. Fast food não, como é? Kit Kit festa. festa. A gente tá em janeiro ainda, né? Vai ser 4, que amanhã tem o de jovem. Ave Maria. Não, ó, me excluam desse, Graças tá? a Deus que o pod foi hoje. Mas e assim, essa questão de celulite é alimentação. É uma inflamação, e inflamação, né? Justamente. Então, E é muito importante a parte do colágeno. Tu gosta de prescrever colágeno? gosto sim. Tem vários tipos de colágeno, então a gente tem que saber exatamente qual o tipo de colágeno, pra que você quer. Feito, tem gente que chega, eu tô tomando colágeno. Eu digo, mas você tá tomando colágeno pra quê? O que é que você Isso. busca, né? Porque tem os peptídeos de colágeno, verisol, né? Tem o Isso. UC2, que é para as articulações. Tem a questão para sarcopenia, para ganho de massa muscular, que a gente Que é o prescreve, body balance, que é o né? body balance. Eu adoro ele. Maravilhoso ele. Que pena que ele é tão carinho, né? É salgadinho. É. Ele e o C2 também. É, o O C2. Verisol é... Eu acho o C2 mais em conta do que o verisol. É porque a dosagem do C2 é baixinha, de 40 40 miligramas. Aí quando a miligramas. gente faz o cálculo, sai bem mais baratinho. Mas aí como o Verisol é 2,5 grama, Sim.
Aí, E sachê. E tem o colágeno hidrolisado, né? Que é de uma forma geral. E é uma isso. coisa que eu estava explicando muito a Willy, que me ajuda lá no consultório. Ela, Bianca, colágeno. Eu digo, Willy, veja, se eu não treino, se eu tenho uma alimentação péssima, o colágeno ele vai entrar como complemento, uma suplementação. Ele vai repor o que está faltando na tua alimentação. Ele não vai pro teu pezinho de galinha, ele não vai te ajudar na celulite, ele não vai te ajudar nessas coisas. Ele vai te ajudar, como dizer assim, eita, Tô vem fazendo pra quê? vem uma proteínazinha. Vem uma aí. proteínazinha. Então, assim, não adianta. Tem gente que chega tomando um monte de suplemento. Ah, eu tô tomando isso. Eu não ia passar 2 desses pra você. Mas já que você tá tomando, a gente vai aproveitar. Mas acabando, não faça novamente. Porque mês que vem já vai ser outra estratégia. Com coisas realmente mais específicas que você precisa. Verdade. As pessoas veem muita coisa na internet, vê É. de todo jeito. Aí quer tomar aquilo porque fulano tomou. Não sabe o que é um contexto, né? Sim. Essa questão que tu falou do pessoal, é muita gente que chega lá na farmácia perguntando. Eu quero emagrecer, o que é que tem para emagrecer? Gente, eu vou ser sincero, é uma das perguntas que eu fico mais sem saber o que falar. Porque eu não tenho o que falar. Eu vou dizer que você quer emagrecer, tem remédio para Procura um emagrecer. nutricionista. Às vezes eu fico até receosa, doutora, de dizer, ó, por exemplo, um medicamento que a gente sabe que é bom, o Ocralin, vamos dizer assim. Eu tenho, às vezes, até receio de prescrever. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que só foi na farmácia perguntar o que é que tem para emagrecer, não vai fazer uma dieta, não vai ter o resultado, vai dizer, tá vendo aquela moça da farmácia, me vendeu alguma coisa que não presta. É. Tu tá entendendo? Então, assim, como é um conjunto? E eu sempre deixo bem claro para as pessoas que perguntam lá, olha, você tem que ter, é um conjunto, não adianta você vir aqui comprar um remédio e você vai voltar e vai dizer que eu lhe roubei. Sim. Até Entendeu? porque, para falar de bem, só vai um. Para falar de mal, vem 10. Pois é. Então, Aí eu sou bem sincera. Aí tem gente que diz assim, mesmo assim, vá, me dê. Mas tem gente que diz assim, é mesmo, né? É melhor ir pro nutricionista, né? Aí eu faço, é. o nutricionista vai passar, a senhora volta pra cá. Entendeu? Eu tava treinando, aí com o Ita lá semana passada, aí a menininha bem magrinha chegou, chamou o Ita, ela fez, me diz uma suplementação aqui pra mim tomar. Aí ela disse, ó, não é comigo não. Aí me chamou, Bianca, vem cá, eu tava na máquina, né? Aí elas querem tomar uma suplementação. Eu disse, meu amor, veja, o interessante seria a gente conversar e tal. Mas algo que eu poderia estar lhe indicando agora, a princípio, seria uma creatina. Porque a gente sabe hoje que a creatina É importantíssimo. é importantíssima em diferentes situações. E não só para quem quer ganhar massa muscular. Até para paciente acamado, idoso, sarcopenia, um monte de coisa a gente prescreve. E hoje a gente está vendo que para suplementar ele em forma manipulada está sendo mais acessível do que comprar em lojas de suplemento porque está muito caro no mercado. Muito caro, muito caro. Principalmente porque eu gosto do Crea Puro monohidratado, né? Então, Caríssimo. E até na manipulação, esses últimos lotes que a gente tá recebendo, a creatina tá bem mais cara. acredito. Ela passou um tempo fora, eu acho que por Sim. conta dessas situações todas, né? Passou um tempo fora. Quando voltou pipocado o preço, né? Tô Mas ligada. mesmo assim ainda tá mais Teve acessível uma do época que estava em falta mesmo, assim. Foi, faltou lá a gente geral. não estava encontrando. Faltou geral. Mas aí quando voltou, Foi. mas ainda é mais acessível do que realmente essas de suplementação. Sim. Aí eu falei a ela, né? Eu disse, ó, tenta uma creatina, porque principalmente para quem iniciou um treino, que não tem muita força, ele vai fazer você pegar mais carga, você fazer mais repetições, vai te ajudar no ganho de massa muscular. Expliquei mais ou menos a ela, eu digo, pelo menos isso assim, para você começar a tomar. Porque as pessoas, elas vão treinar, elas acham que tem que ter suplementação. Já acham principalmente que tem que ter logo whey. É verdade. E não. Agora eu vou dizer um negócio a tu, muitas vezes é só incentivo que elas querem, sabia? Tem tanta gente que às vezes chega lá na farmácia e eu preciso rápido da medicação, porque eu só vou começar a dieta com a medicação, né? Como se aquela suplementação fosse um incentivo que ela precisa realmente continuar. E muitas vezes dá certo, Sim. né? Claro que tem gente que às vezes pensa que só suplementação, mas muitas vezes assim, poxa, comecei, gastei esse dinheiro aqui e ele vai e tem resultado, né? Aí, assim, uma das coisas que eu acho mais difícil, doutora, também é a manutenção, né? Manutenção. Eu tava até falando da Virgínia quando a gente tava vendo. Teve uma paciente minha, Shaisa, que foi um dos melhores resultados que eu tive em bezerros, né? E ela perdeu uns 25 e poucos quilos. E depois ela voltou. De um ano ela tem recuperado tudo. Foi mesmo. Foi. Aí, quando ela voltou, disse, bicha, se você não seguir, porque eu não acredito, não. Mas ela voltou a perder tudo de novo, Foi. perdeu muito mais. Ela tá Eita, que perfeita. bom. Inclusive, eu até postei um reel dela do resultado, que ela postou. Aí eu posso postar, ela pode. Maravilhosa. Que bom. E aí ela dizendo, nessa parte da manutenção, quando se perde. Por isso que tem que ter o acompanhamento. Mesmo que você chegue no resultado que você almeja, que você... eu cheguei no resultado que eu queria. Tenta a cada 4 meses procurar um nutricionista para fazer uma avaliação. Avaliação, termômetro. Para você observar, eita, aumentei. Diminuir, preciso. Eita, tá massa. Então, você vai... Eu faço muito acompanhar seu peso, né? Tanto nos grupos quanto consulta.
Eu planejei o meu material, o menino fez, então toda semana eles têm que se pesar. E mandam pra mim a foto. E aí eu vou acompanhando. Aí quando tá menstruada, aí já aumentou o peso. Aí então eu sempre, eita, o resultado foi muito bom essa semana. Eita, doutora, essa semana não foi muito boa. Então a gente vai sempre. E também tem o planner que eles têm que colocar o que eles conseguiram fazer no dia. Dieta, se evacuou, se bateu a meta de água, se fez atividade física. Se dormiu na hora certa. Se dormiu na hora certa, Aí eu boto. Legal. Aí tem uns que respondem, outros que não, mas aí eu faço minha parte, né? Sim. E isso com o tempo vai ficando já na cabeça Sim. e você vai fazendo automaticamente, um né? hábito, Tudo é que hábito, vai né? criando. Tudo é hábito. Preciso voltar. Precisamos. Vamos embora. Precisamos. Foco. Precisamos ter prioridade, Prioridades. né? Mas Com é assim certeza. mesmo. Tudo na vida tem seu tempo. Não adianta você se forçar a Não. fazer no momento que você não tá bem também, Não. né? A gente tem que respeitar o corpo, E a cabeça. justamente. Quando a cabeça ela não tá boa, que você não tá passando por alguma coisa específica, ou você não tá dando, eu não consigo dar conta disso agora. Então não adianta. Não adianta, não força. Ontem mesmo foi aquele dia que quando você acorda, você diz, quem foi que mandou segundar? Que eu não queria que hoje fosse segunda. E aí eu digo, não vou treinar hoje eu não consigo dar conta de nada. Mal eu consigo atender hoje. Pronto, foi aquele dia. Eu digo, eu vou dormir ao meu outro dia. E às vezes acontece também, não sei se acontece contigo, às vezes eu acordo e faço, meu Deus, só queria voltar pra cama. Mas quando eu me levanto, eu faço tudo que eu pensei que eu nem ia fazer Verdade. no dia. Mulher, a gente Né? não tem escolha, não, bicha. Quando vê, a gente fez no final do dia. Isso acontece tanto. É verdade. Se a gente não Quando vai, a gente ninguém pensa vai. nos boletos, meu amor. Eu fui dar uma palestra lá em Bezerros, no ET. Aí a menina na plateia, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Aí diga, qual é a sua maior motivação? Aí eu, os boletos, menina, todo mundo começou. Mas é verdade. É verdade. É adulto, meu amor. A gente somos adultos, não tem o que fazer, não. É feito você disse. Quem faz o que gosta é criança. Né? Criança. E quando a gente é ousado, que dá a cara pra bater, que quer mudar, que quer sair da zona de conforto, aí que o negócio é maior, o perrengue é muito maior. E aí... Ou vai ou vai. Pois, doutora, muito obrigada. Nada, meu Amamos amor. nosso papo, foi importante. Passa muito rápido. Passa Passa. rápido, né? Mas assim, em breve, nós vamos convidar Com de novo para certeza. falar de outro Tem a tema, parte que é da a parte nutrição esportiva esportiva, também. né? Vamos, sim, com certeza. Né? E assim, foi importantíssimo que você focou muito na parte mental e corporal. É muito importante a gente ter essa consciência hoje que os dois estão vinculados. Sim. A gente não tem que forçar, tem que estar bem para poder fazer isso. Então foi bem legal esse assunto e espero que vocês tenham gostado. Diga aí seu Instagram. Meu Instagram é @biancanutri. Eu coloco todas as dicas lá, falo muito, dou dicas de comidas, das receitas do meu dia a dia, do meu treino, né? Minha gente, o Instagram dela é uma motivação diária, pode ir lá. E é bem real, né, doutora? Com certeza, não Então, sou um personagem. filtros. Quando eu viajo, eu mostro minhas cachaças e vocês amam. Aumenta o meu engajamento triplo, viu? É menina. É impressionante. Quando eu digo assim, vou viajar, pronto, o povo já acho que ativa as notificações. E tem a questão também dos grupos de emagrecimento. Dos Você grupos de sempre está emagrecimento, postando lá sim. quando vai abrir turmas novas, né? Que é bem. Começou bem agora 2, né? Começaram 2, que foi o do carnaval e o grupo normal. Porque sempre eu faço o básico avançado, o básico avançado. Aí tem gente que começa com o básico, migra pro avançado, já tem gente que quer se desafiar e já começa no avançado. Ele sempre tem duração de 30, 40 dias e agora vai começar o de hipertrofia. Eita, que legal. Aí sempre tá aí nessa parte dos grupos. E foi o que eu te falei, né? Agora eu tô querendo migrar bem pra essa parte do online. Eu não atendi mais online, só atendi na pandemia. Quando acabou, que a gente pôde voltar para o presencial, eu parei, porque eu não me identificava. Mas eu voltei, pessoal perguntando muito, então eu voltei para a parte do online e já está disponível no site. Lá no meu Instagram tem um link que você clica e você mesmo marca a sua consulta. Perfeito. A hora que você quiser. Você escolhe a cidade, porque atendo Bezerros, Caruaru, Gravatá, Recife, Santa Cruz, né? Então você escolhe a cidade, escolhe a data, escolhe o horário, tudo bem direitinho, marca, Já fica tudo certinho. já fica tudo salvo, já recebe no seu e-mail, no seu WhatsApp. Pronto. Pois, gente, não tem erro. Vão lá no Instagram da doutora. Doutora, mais uma vez, muito Obrigada. obrigada. E vamos ficar aí pros próximos. Com Não é certeza. isso? Tchau, gente. Foi ótimo. Tchau.